Olá, meu nome é Luiz Chemovics e eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse vídeo, eu vou apresentar alguns dos resultados do projeto Aprendizagem de Agentes em Jogos Digitais, que foi realizado com financiamento da FAPEMIG através do Programa Pesquisador Mineiro. Um agente é uma entidade que percebe o ambiente à sua volta utilizando seus sensores e age nesse ambiente utilizando seus atuadores. Eles normalmente agem de forma autônoma, se adaptando a mudanças dinâmicas em seu ambiente. Tanto na robótica quanto em jogos digitais, agentes inteligentes têm sido bastante utilizados por permitir o desenvolvimento de aplicações inovadoras. Atualmente, já existem robôs capazes de navegar de forma autônoma, interagir com seres humanos e realizar tarefas impensáveis há poucos anos. Da mesma forma, nos jogos mais recentes, os agentes controlados pelo computador estão cada vez mais realistas e desafiantes, sendo capazes de competir e derrotar os seres humanos, mesmo nos jogos mais complexos. É interessante notar que, apesar de distintas, essas áreas têm uma grande interseção quando consideramos o contexto de agentes inteligentes. Agentes capazes de aprender, tomar decisões estratégicas e interagir entre si e com seres humanos têm sido desenvolvidos e utilizados com sucesso em ambas as áreas em diversas aplicações. Para isso, esses agentes devem ser dotados de algoritmos que os permitam agir de forma autônoma, principalmente em ambientes complexos. Dentro desse contexto, o objetivo principal desse projeto foi investigar, desenvolver e avaliar algoritmos para agentes inteligentes em robóticas e jogos digitais. Em especial, focamos em algoritmos de aprendizado por reforço, técnicas de geração procedural e abordagens probabilísticas, que têm mostrado bastante potencial na área. Ao longo desse projeto, nós trabalhamos em diferentes linhas de pesquisa. No contexto de jogos, nós trabalhamos com a investigação do uso de aprendizado por reforço em diferentes aplicações, em especial nos jogos de cartas colecionáveis, jogos de estratégia e balanceamento de dificuldades. Trabalhamos também no uso de GANs, que são Generative Adversarial Networks, para geração de pixel art. Já no contexto da robótica, nós investigamos o uso de múltiplos robôs em tarefas de exploração e também o uso de aprendizado de máquina e abordagens probabilísticas na coordenação de enxames de robôs. No restante desse vídeo, eu vou falar sobre cada um desses tópicos. No aprendizado por reforço, do inglês Reinforcement Learning, os agentes aprendem a interagir com o ambiente, executando ações e recebendo recompensas de acordo com o resultado dessas ações. O objetivo principal é aprender as ações que maximizam a recompensa total. Ele é especialmente interessante em jogos de robótica, onde os agentes podem aprender a partir das experiências que eles têm ao interagir com o ambiente. Um dos tópicos que investigamos nesse projeto foi o uso de aprendizado por reforço no contexto dos jogos de cartas colecionáveis. Jogos de cartas colecionáveis, ou CCGs, como Magic the Gathering ou Hearthstone, são jogos baseados em turnos tipicamente jogados entre dois jogadores. Eles são conhecidos por possuírem uma grande quantidade de regras complexas, que podem mudar ao longo da partida, dependendo das cartas que estiverem em jogo. Esse fator torna os CCGs mais desafiadores que os jogos de cartas tradicionais, tanto para humanos quanto para agentes de inteligência artificial. Do ponto de vista dos agentes inteligentes, o ato de jogar um CCG se divide em duas tarefas principais: construir um baralho e batalhar. Elas são tarefas dependentes entre si, pois um bom batalhador não consegue bons resultados se o baralho construído for ruim, assim como um mau batalhador não é capaz de extrair todo o potencial de um bom baralho. Nesse contexto, primeiramente investigamos a aplicação de aprendizado por reforço para a construção de baralhos. Em nossa abordagem, nós formulamos o problema como um processo de decisão de Markov e apresentamos uma abordagem que utiliza aprendizado por reforço profundo para resolvê-lo. Posteriormente, começamos a investigar a utilização de aprendizado por reforço profundo na fase de batalhas. Para isso, também formulamos as batalhas como um processo de decisão de Markov e treinamos redes neurais profundas como uma variante do algoritmo PPO para resolvê-lo. Os agentes resultantes recebem uma representação do estado do jogo como entrada, a processam em um perceptron de múltiplas camadas e produzem uma única ação a ser executada no jogo, como mostrado nessa figura. A abordagem foi construída de forma a não necessitar de um longo treinamento, o que é uma vantagem importante se tratando do aprendizado por reforço. Também investigamos o uso de aprendizado por reforço em jogos de estratégia em tempo real.
Esses jogos apresentam um grande desafio para agentes inteligentes devido à combinação de vários problemas fundamentais em IA. Apesar das dificuldades, alguns agentes autônomos obtiveram bastante sucesso nesse gênero em jogos digitais, superando até mesmo jogadores humanos especialistas. Esse feito foi possível graças ao desenvolvimento de algoritmos de aprendizado por reforço profundo, capazes de aprenderem a tomar decisões sequenciais em ambientes complexos. No entanto, esses algoritmos ainda possuem limitações, como a necessidade de uma infraestrutura robusta e longos períodos de treino, além de possuírem restrições de tamanhos de entrada fixo para as redes neurais que são construídas. Nesse projeto, nós focamos no desenvolvimento e aperfeiçoamento de algoritmos que fossem mais eficientes e capazes de funcionar corretamente com qualquer tamanho de entrada. Para isso, combinamos as técnicas GridNet Control e Spatial Pyramid Pooling, conhecido como SPP, juntamente com o algoritmo de aprendizado por reforço profundo, chamado PPO. Basicamente, utilizamos o arcabouço de encoder-decoder presente na arquitetura GridNet e aprimoramos o crítico do PPO, adicionando uma camada SPP, como mostrado na figura à esquerda. O resultado é um agente autônomo eficiente, capaz de obter boa performance após períodos relativamente curtos de treino, e que pode operar independentemente das dimensões de entrada da observação do agente. Isso pode ser visto nas políticas geradas na figura da direita. Também investigamos a aplicação do aprendizado por reforço no balanceamento dinâmico de dificuldades. O balanceamento dinâmico de dificuldades consiste em alterar a dificuldade do jogo dinamicamente, visando acompanhar a evolução do jogador durante uma ou múltiplas partidas. Esse ajuste é realizado de forma automática, adequando-se diferentes aspectos do jogo a variações de habilidade de um determinado jogador durante a partida. Quando a dificuldade do jogo é compatível com as habilidades do jogador, esse se sente muito mais imerso no ambiente. Na teoria do fluxo de Csikszentmihalyi, esse estado é chamado de flow, como podemos ver na figura. Nesse projeto, trabalhamos com balanceamento dinâmico de dificuldades em jogos de luta. Nesses jogos, dois oponentes se enfrentam munidos de diversos golpes e poderes para causar dano ao oponente. Foi proposta uma função de recompensa que incentiva o agente a manter seu desempenho próximo ao do oponente. Especificamente, a função de recompensa proposta leva o agente a manter uma diferença de pontos em relação ao seu oponente próxima de zero durante a partida. Além disso, incluímos um outro fator na função de recompensa para manter o jogo competitivo, ou seja, para que no final os dois oponentes tentem manter uma taxa de vitória próxima a 50%. Nós obtemos resultados bastante interessantes com essa abordagem. Outra vertente do trabalho foi a geração procedural de conteúdo em jogos. O processo de desenvolvimento de jogos envolve a criação de uma variedade de conteúdos, como fases, mapas, desafios e itens cosméticos. Uma alternativa à criação manual de certos itens dos jogos é a geração procedural de conteúdo, em que determinados elementos são criados em parte ou totalmente por algoritmos. Nesse contexto, investigamos como os avanços recentes da área de aprendizado profundo podem contribuir na geração de conteúdo procedural durante o processo de desenvolvimento de jogos, em especial de itens cosméticos, como imagens de personagens desenhados em pixel art. A nossa abordagem envolveu a proposição de um modelo de redes neurais generativas adversariais, chamados GANs, baseado na arquitetura Pix-to-Pix, para gerar imagens de personagens de uma pose objetivo, por exemplo, virados para a direita, dada a imagem do mesmo personagem em uma pose de origem, por exemplo, virado de frente. A imagem mostra a arquitetura que foi utilizada na nossa abordagem. Também investigamos duas hipóteses para aprimorar a capacidade de generalização dos modelos propostos, que usavam conhecimento específico do domínio do problema. A representação de imagens por meio de índices em uma paleta de cores e o uso de um termo de perda por distância de histograma de cor durante o treinamento da rede geradora. Os resultados foram bastante interessantes e parte deles pode ser observados nessa figura. A vertente desse projeto foi na investigação de algoritmos de aprendizado de máquina e abordagens probabilísticas em robótica. Um dos trabalhos realizados foi no contexto de exploração de ambientes, onde um grupo de robôs deve se coordenar para explorar ambientes desconhecidos. Um problema desafiante, especialmente em situações com comunicação restrita. Na abordagem proposta, os robôs devem trocar seus mapas e posições relativas para realizar o planejamento, quando eles estão em um ponto de encontro em comum. Como ilustrado no diagrama,
um dos robôs, denominado planejador, junta as informações com um método para fusão de mapas e detecta todas as fronteiras exploráveis. Posteriormente, o mesmo formula uma estratégia de exploração e distribui para cada robô por uma infraestrutura de rede. Por fim, cada robô executa a sua estratégia recebida até que o mesmo seja ordenado para voltar ao ponto de encontro para planejar uma nova estratégia. Nós realizamos vários experimentos, tanto em simulação quanto utilizando robôs reais, e os resultados iniciais foram bastante interessantes, como pode ser visto pelos vídeos. Nós também fizemos alguns experimentos utilizando o aprendizado por reforço em diferentes aplicações robóticas. Como mencionado, esse tipo de aprendizado é particularmente interessante em robótica, pois os agentes aprendem a partir das interações com o ambiente. No vídeo da esquerda, nós utilizamos algoritmos de aprendizado por reforço profundo para que o robô aprenda a acompanhar os outros robôs do grupo, usando apenas as informações que ele percebe do ambiente. Depois de vários episódios de treino, ele consegue executar a tarefa com sucesso. Já no vídeo da direita, um robô aprende a empurrar uma caixa em um labirinto. Da mesma forma, ele realiza diversas iterações de treino para aprender a política correta, de forma a conseguir aprender a empurrar a caixa até o seu objetivo. Por fim, uma das últimas linhas que trabalhamos ao longo do projeto foi no uso de abordagens probabilísticas para a geração de comportamentos emergentes em enxames de robôs. Enxames de robôs, do inglês Robotic Swarms, são grupos compostos por um grande número de robôs mais simples, que individualmente não possuem muitas capacidades, mas em conjunto podem realizar diversos tipos de tarefas. Nós propusemos uma metodologia que estende os conceitos de campos aleatórios de Gibbs para o contexto da robótica de enxames, permitindo projetar mecanismos de controle que produzem diferentes comportamentos de enxame usando apenas informações locais. Os vídeos mostram uma das aplicações da metodologia, que demonstram a capacidade de se criar diversos padrões usando diferentes restrições de vizinhança e que podem servir de base para aplicações mais tangíveis de enxames de robôs heterogêneos, como a construção de estruturas encadeadas.